Josias, vai rapidamente aí sobre o Banco Master, que tem outras notícias chegando por aqui. O Gabriel Galípolo está diante de um teste de fogo, Fabiola. Ele corre o risco de ajeitar um negócio que devia ser evitado. O primeiro grande desafio de um presidente de Banco Central é distinguir uma diferença sutil que existe entre o significado de duas expressões. É preciso fazer algo, algo precisa ser feito. Quem tropeça nesse tipo de semântica se arrisca a chegar tarde no lance. E agora ele está submetido a esse negócio nebuloso, a compra do Marca pelo BRB, que é um banco estadual de Brasília. E o Galípolo está descobrindo da pior maneira possível que as circunstâncias o intimam a fazer algo que deixou de ser feito pelo antecessor dele, o Roberto Campos Neto. Ele está recebendo hoje, o Galípolo, esse Daniel Vorcaro, o personagem está pendurado aí nas manchetes de cabeça para baixo. Na véspera já conversou com o presidente do Banco de Brasília, que é o Paulo Henrique Costa, e do BTG, o André Esteves. O BTG tinha oferecido R$ 1 pelo Master. Aí vem o BRB e se oferece para pagar 2 bilhões de reais pela parte boa do banco, mantendo na presidência do conselho o tal Vorcaro, que é responsável também pela fatia micada. Então, o Banco Central é o xerife desse sistema financeiro. E ele tem que encontrar lógica dentro dessa ausência de nexo. E não vai ser fácil para o Gabriel Galípolo. Ele está, como disse, diante de um teste de fogo. E num banco privado, os negócios começam a terminar na mesa do controlador. Nos bancos estaduais ou distritais, como o Banco de Brasília, o início do fim é a audiência com o governador. O Ibanez Rocha, PMDBista, que governa Brasília, ele demora a se pronunciar. Esse empresário, esse Daniel Vorcaro, é um empresário de estimação do Centrão, desfruta do apreço dos cardeais desse grupo. E esse grupo que, a gente sabe, manda, sobretudo desmanda no Congresso. E tem mais, o tal Vorcaro se serviu da consultoria petista do Guido Mantega. Ele cavou uma audiência com o Lula. Só os três sabem o que conversaram. E é preciso lembrar, Fabíola, que a caixa registradora do BRB, ela é fornida por um capital de giro federal. Brasília recebe anualmente da União, do governo federal, 25 bilhões de dólares do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Dinheiro que é aplicado em saúde, educação, mas está lá, é administrado pelo Banco de Brasília. Nesse contexto, o Banco Central, o Galípolo, corre o risco de ajeitar um negócio que é tão temerário que devia ser barrado. Está aí o Fundo Garantidor de Crédito. Quem investiu lá, CDB, até 250 mil, recebe. Quem investiu mais do que isso, que pague. Correu risco, comprou um mico. E esse empresário devia ser submetido aos rigores da lei. Se ele conduziu de forma irresponsável o banco, que quebre o banco. Isto não ameaça o sistema financeiro brasileiro. Ao contrário, seria um atestado de que o Banco Central cumpre a sua obrigação, às vezes com atraso, como nesse caso. Agora, salvar um banco desse, que não é tão relevante assim, que justifique tamanho esforço, seria uma temeridade. O Galípolo está diante desse desafio aí. Ajeita uma coisa que é inajeitável ou providencia a intervenção desse banco? Essa é a decisão que ele vai tomar. Pode ser uma decisão temerária, dependendo do que ele decidir aí, Fabíola.